Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação, trazendo aqui para você muita informação e também mobilização dos trabalhadores. E hoje eu estou aqui no Sindicato dos Químicos de São José dos Campos, acompanhando aí uma palestra, uma conversa, um bate-papo com o Gilmar Mauro. Gilmar Mauro, que é um dos principais dirigentes do MST, do Movimento Sem Terra, que vai debater com a gente, que vai aí fazer uma exposição sobre a questão da conjuntura nacional, debater política nacional nesse tempo aí de cada dia que passa, a eleição chega. Então, é isso aí. Então fique aqui com a gente e veja como que foi mais uma matéria do podcast Mesa de Debates. Luciana Gatti, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL aqui na região de São José dos Campos, falando aqui diretamente para o Mesa de Debates. Luciana que também é cientista, né, e ambientalista. Luciana, fala um pouco, né, do peso que da pauta ambiental que vai ter aí nessas eleições. Olha, a pauta tem que ser super importante. Digamos que o slogan principal tem que ser negacionismo mata, e nós temos que eleger não negacionistas. Hoje, o Congresso Nacional está tendo o mesmo papel que Bolsonaro teve quando ele foi presidente. Eles derrubaram um monte de proteções, um monte de diretrizes para combater desmatamento, e o que a gente viu foi uma aceleração gigantesca dos eventos extremos no Brasil, que estão matando um monte de gente com deslizamentos, com cheias e com ondas de calor. E a gente conseguiu tirar Bolsonaro da presidência, ele não foi reeleito, mas foi eleito um monte de negacionista da turma dele para o Congresso, e o Congresso hoje está fazendo o que o governo dele fez, e um monte de gente a mais vai morrer. A gente precisa colocar essa pauta como uma pauta super importante, e é por isso que eu estou me pré-candidatando a deputado federal. E, Luciana, aí muitos podem falar, mas, pô, Luciana, você é cientista, vai se misturar com política, então ciência e política se mistura? Bom, a questão, primeiro, se mistura, lógico, porque todo cientista climático está desacorçoado de ver quem tem o poder na mão tomar a decisão na direção oposta à que deveria estar sendo tomada. Então, se os políticos, na hora de tomarem as decisões, ignoram a ciência tem que ir para o lugar onde está se tomando a decisão. Essa é a base da minha decisão. Maravilha, muito obrigado. Carlinhos Almeida, do PT de São José dos Campos, falando aqui para o Mesa de Debates. E, Carlinhos, estamos aqui num debate de conjuntura nacional, né? Como que o PT está enxergando aí os últimos acontecimentos do país e principalmente essa chegada das eleições de 2026? Olha, na verdade é mais um momento que nós vamos fazer essa disputa para evitar que o nosso país entre na extrema-direita, e para que a gente continue tendo um projeto de desenvolvimento que crie emprego, crie oportunidade, e garanta principalmente a democracia no país. A gente vive num mundo hoje que de um dia para outro as coisas mudam muito, né? Então tem que ficar muito atento, tem que entender bem, ler bem a conjuntura, mas saber que a grande disputa está colocada, né? Entre aqueles que defendem a democracia, que defendem o desenvolvimento do país, a justiça social, a distribuição de renda, e aqueles que querem implantar uma ditadura fascista no Brasil. E o Carlinhos, e a preparação das eleições, como que está? Então, nós temos organizado várias atividades aí, atividades de formação, de preparação da nossa militância, para participar do processo da campanha em cada cidade, procurando não só colocar o PT em movimento, que é muito importante,
mas os outros partidos aliados e também outros setores da sociedade, que embora não sejam do PT, que não sejam até de esquerda, mas que estão conosco nessa luta pela manutenção da democracia no Brasil, pelas mudanças sociais que a gente precisa fazer. Maravilha, então, muito obrigado aí, Carlinhos. Eu estou aqui com a Marina Sassi, do grupo Semear, do pessoal daqui de São José dos Campos, que está organizando, um dos organizadores aqui do evento, do Gilmar Mauro. Marina, estamos chegando nas eleições, como que o pessoal e o Semear está se preparando e vendo essa conjuntura política nacional? Acho que a situação política no Brasil não é nada fácil já há algum tempo, né? E as eleições têm sido decisivas, né, nos rumos políticos do Brasil. E a gente fez uma luta grande em 2018, uma luta grande em 2022. E acho que o grande desafio eleitoral desse ano continua sendo barrar a extrema-direita, né? Então, reeleger Lula no seu 4º mandato agora, né? Eu acho que é uma coisa fundamental para que a gente tenha êxito junto com a classe trabalhadora no Brasil. Então vamos lutar por isso, para isso com unhas e dentes, e entender que isso é um passo muito importante, mas tem outros desafios também, né? Então fortalecer uma bancada de esquerda no Congresso Nacional é fundamental. A gente sabe que é uma eleição que tem vários cargos que estão em disputa aí, a questão do governo também. Então, a ideia aqui hoje é um pouco discutir esses, né, rumos gerais, os desafios gerais que a esquerda tem. Então, é um evento do MST, mas tem aqui companheiros do PSOL, do PT, de outros partidos, para a gente pensar coletivamente o que a gente pode construir de forma conjunta. E como está a preparação do pessoal para essas eleições aí, em relação a pré-candidatos, né? Sim, além dessa questão dos desafios da esquerda, tem o desafio do partido, né? Acho que uma grande questão é ultrapassar a cláusula de barreira. A gente sabe que tem uma reforma política que pune principalmente os partidos pequenos, né? Os partidos ideológicos de esquerda. O pessoal acho que tem cumprido bem esse desafio, ultrapassou todas as barreiras que foram colocadas até aqui, e esse ano a gente tem mais uma. Né? Então, eleger uma bancada de federal é muito importante para que a gente consiga fazer isso. Aqui em São José dos Campos a gente vai ter várias campanhas, né? Mas a candidatura local é da Luciana Gatti, ambientalista, cientista, mulher, defensora da Amazônia e do meio ambiente, daqui da nossa cidade do INPE, vai sair para federal. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Gilmar Mauro, aqui na atividade que vai debater conjuntura política. E, Gilmar, analisando hoje o Brasil, como que você vê os últimos acontecimentos políticos, né, eleição, o que está em jogo? Olha, nós estamos vivendo um momento de uma complexidade grande em escala planetária, né? Uma crise econômica que se coaduna com crise social, política, ambiental e, obviamente, nesse momento, um ascenso das forças de extrema-direita no mundo. Não é diferente no Brasil, embora a situação mudou, eu acho que nos últimos meses, né? E, evidentemente que a eleição do presidente Lula é parte de uma tática política fundamental para a esquerda, brinco, plano A, B, C e D a elegê-lo, né? Como parte da nossa luta de resistência. E o plano F ferrou, né? Porque a possibilidade de um Bolsonaro chegar à presidência de novo não é só a eleição de alguém de extrema-direita, é a articulação, inclusive, com o projeto dos Estados Unidos que quer transferir a crise que eles enfrentam internamente para a periferia, né? E a possibilidade do Brasil novamente caminhar para uma espécie de neocolônia é muito evidente. Então, é um momento que é preciso gastar a sola do sapato, fazer a disputa sem ilusões, mas principalmente para os setores de esquerda, ter uma perspectiva de acúmulo de forças organizativa, de consciência política para preparar um projeto de médio prazo de mudanças estruturais para
o povo brasileiro. Ô Gilmar, você levanta aqui a questão do debate da soberania nacional, que peso que vai ter esse tema aí nas eleições? Eu acho que ele passa a ser central. Não só pelas investidas dos Estados Unidos, mas principalmente porque uma perca da eleição para a extrema-direita aqui colocará em risco, sem dúvida nenhuma, toda a questão da soberania nacional. Aliás, eles não têm nenhum medo e vergonha de anunciar isso. É só ver o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, a viagem do próprio Flávio Bolsonaro e a conversa com o Trump. Ou seja, o indicativo é de subserviência total aos Estados Unidos, grande capital internacional. Por isso, eu acho que a marca dessa eleição, diferente da outra, vai ser de uma marca onde a questão nacional, né, e a soberania terá que estar no centro do debate político. Aliás, foi isso que colocou o Lula em vantagem no último período, né? Se nós analisarmos um pouquinho aí atrás, a situação estava bem difícil. À medida que o presidente Lula, inclusive, assumiu uma posição, né, em defesa da soberania e no enfrentamento, seja lá no tarifaço, seja das outras medidas, recolocou, inclusive, o presidente Lula em condições muito melhores para a disputa eleitoral desse ano. Maravilha, muito obrigado aí, Gilmar.